Amém, irmãos? Mais um dia, mais um vídeo, mais uma reunião de oração. Quero que você, ao final da ministração da palavra, ore na sua casa, ore indo para a faculdade, indo para o seu trabalho. Mas comece o seu dia com oração, dentro daquilo que o Senhor ministrará à sua vida. Amém? Em nome de Jesus, estamos lendo o Salmo de número 1 e vamos à segunda lição desse Salmo. Falamos no vídeo passado sobre felicidade e nesse vídeo nós falaremos sobre a progressão do pecado na vida do homem. O salmista nos ensina que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não imita a conduta de pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Nós vemos essa progressão na vida do homem, na vida do ser humano, que peca contra Deus, que vive uma vida em rebeldia contra Deus, e vemos isso acontecendo na vida de muitos cristãos verdadeiros que dentro da igreja acabam se corrompendo e se desviando dos caminhos do Senhor. É uma grande tristeza. E tudo começa com pequenas sutilezas, o pecado vem de maneira sorrateira, o diabo é sagaz, ele tenta nos derrubar, ele começa de uma forma muito sutil, começa sempre nos trazendo conselhos, nos trazendo informações contrárias à palavra de Deus, e erramos quando damos ouvidos a vozes contrárias que não à Santa Escritura, aos nossos pastores, aos nossos líderes de célula, às pessoas que vivem para nos alimentar da palavra, para nos discipular, pessoas que prestarão contas das nossas almas diante de Deus, como diz Hebreus capítulo de número 13. Ouvimos aos outros, ouvimos vozes contrárias à palavra de Deus, e não damos ouvidos à verdadeira sabedoria. Erramos exatamente assim. Todos os dias ligamos as nossas televisões e somos bombardeados com uma série de informações, com inúmeras informações completamente anticristãs. Não creio que toda a cultura seja caída, creio que pela graça comum de Deus, pela graça do Senhor, podemos experimentar e encontrar coisas belas em todas as culturas, em diversas culturas, em diversas coisas. Mas grande parte da cultura está sim caída, foi corrompida pelo pecado e é extremamente nociva a voz de Deus, é nociva a verdadeira justiça, é nociva a verdadeira sabedoria. E erramos quando damos ouvidos a ela. Informações que nos chegam de todos os lugares. Por exemplo, hoje o homem é levado por esse sistema mundano, do qual a Bíblia chama de Babilônia, a correr atrás da fama, de riquezas. O homem é avarento, o homem é egoísta, aprendemos isso, ouvimos isso. O sexo foi pervertido, a orientação sexual foi corrompida. Hoje, um pai não pode mais exortar o seu filho, não pode mais brigar com o seu filho. A perca da autoridade, seja do paternal, seja eclesiástica, cada vez mais um pastor hoje tem a sua imagem denegrida, os próprios membros das igrejas hoje não respeitam mais os seus líderes, não dão respeito à paternidade espiritual. Essa perca, ela vem quando o cristão, quando nós damos ouvidos a essas vozes que não a palavra de Deus. E é exatamente assim que começa o pecado na vida do ser humano, é exatamente assim que começou o pecado, quando Eva deu ouvidos ao diabo, quando Adão deu ouvidos a Eva, que já havia sido corrompida pelo pecado, e assim sucessivamente. O homem cai justamente quando dá ouvidos a outras vozes que não a voz do seu Criador. Então você que é cristão, tome cuidado com as informações que você tem recebido, cuidado com aquilo que você tem ouvido. Não se esqueça de guardar o seu entendimento, guardar os seus pensamentos cativos a Cristo, para que você não se corrompa, porque é exatamente através dessas sutilezas que nós, como cristãos, podemos cair, e foi dessa maneira que o homem caiu, e é dessa forma que começa a progressão do pecado nas nossas vidas. Eu costumo dizer uma coisa: todo pastor ele presta, todo pastor ele é bom, até o momento em que ele entra na vida da ovelha e vai contra algo que a ovelha tanto deseja, porque de repente o pastor enxerga algo que aquela ovelha não está ouvindo, algo que a ovelha deseja, que é contrária à Santa Escritura, que é contrária aos caminhos de Deus. E naquele momento em que aquele líder, ele conversa, ele exorta, ele discipula, ele disciplina aquela ovelha, dando conselhos corretos de acordo com a Escritura, mas a ovelha não dá ouvidos, a ovelha não quer, e muitas vezes abre o seu coração para vozes contrárias, pessoas, por exemplo, rebeldes, anticristãs, não cristãos, falsos cristãos que estão dentro da igreja,
que são rebeldes, que falam mal da liderança e que vão dar os conselhos exatamente que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. E é exatamente assim que começa o pecado. Muitas pessoas se desviaram de dentro da igreja, saíram de dentro da igreja cristã se dizendo magoadas, chateadas, quando na verdade, por causa da sua própria arrogância, da sua própria rebeldia, e não serem humildes, deram ouvidos a vozes contrárias e caíram. E aí sim começa. Esse é o primeiro passo do pecado. O segundo passo é quando de repente a sua vida, e a vida do homem, é uma vida em pecado. Uma vida que não glorifica a Deus, é uma vida banal, é uma vida inútil, é uma vida em que não satisfaz o coração, é uma vida de um homem que corre atrás do vento, em que não alcança os propósitos pelo qual foi formado, pelo qual existe. De maneira frenética busca satisfação e não encontra, e se perverte cada vez mais. É exatamente isso que o pecado faz. Então o homem, ele acaba imitando a conduta dos pecadores. E exatamente isso, você como cristão deve tomar cuidado, porque você foi chamado para glorificar o nome do Senhor, você foi chamado para ser santo como Ele é santo, você foi chamado para se santificar, batalhar, se esforçar contra a carne que tanto traz sugestões a você. Você é chamado para batalhar, para viver em espírito, no espírito, e não satisfazer os desejos, os impulsos carnais. E o cristão ele é chamado para ser santo, para ser embaixador de Cristo e representar Jesus, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Ele não pode ter dois tipos de vida, ele não pode ser um hipócrita. As pessoas devem reconhecê-lo lá fora pelo que ele é como cristão, alguém alcançado e lavado pelo sangue de Jesus, que recebeu do Espírito Santo e tem lutado para ser santo, como é santo aquele que o chamou. Agora, se você deu ouvidos a vozes contrárias às das Escrituras, seja ela a voz mundana, que a Bíblia, como eu disse, chama de Babilônia, ao diabo, a sugestões carnais, ou a rebeldes dentro da igreja cristã, a rebeldes, falsos líderes até mesmo, falsos pastores, se você deu ouvidos a esse tipo de voz, hoje eu tenho certeza que provavelmente a sua vida imita qualquer tipo de conduta dos pecadores lá fora. Você de repente é um rebelde, você é um idólatra, você de repente perverteu as práticas sexuais, você vive numa banalidade sexual, você de repente continua mentindo, a sua vida não se torna frutífera, quando na verdade você é uma árvore que não tem bons frutos, e isso é extremamente triste, porque Jesus morreu para que você pudesse viver de maneira santa e digna do Senhor. Jesus morreu para que você pudesse glorificar ao Pai através da sua vida e que o mundo pudesse ver o Pai e conhecer o Pai através de você, como embaixador de Cristo. E aí, por fim, a consequência, o terceiro passo do pecado é exatamente aqueles que vivem sentado com os escarnecedores. A sua vida é uma grande desgraça, ele não apenas vive o pecado, mas ele proclama o pecado, ele escarnece de Deus e das coisas de Deus, ele escarnece da igreja, ele fala mal de líderes, ele não tem mais qualquer temor, não tem mais qualquer respeito, ele denigra a imagem de líderes, de pastores, de autoridades espirituais, do próprio Deus. Ele fala mal mesmo e já não se importa mais. Ele não apenas peca, mas ele também faz propaganda do pecado. Ele não apenas está corrompido, mas como também deseja a corrupção dos outros. Esse é o último estágio. Esse é o estágio em que a pessoa já está completamente desfigurada dos propósitos de Deus para a sua vida. Então, eu oro para que você tome cuidado, você vigie, não dê ouvidos ao diabo, não dê ouvidos à sua própria carne, não dê ouvidos à Babilônia, ao mundo, não dê ouvidos a falsos cristãos, mas ouça o seu pastor, ouça o seu líder de célula, ouça os diáconos que servem a igreja, ouça a Deus mediante a palavra. Isso é o mais importante. Amém? Que a sua vida esteja fundamentada na Santa Escritura, na Palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia. Que a sua vida possa ser santa, que você possa glorificar a Deus, porque esse é o teu chamado. Você foi chamado para isso. E por fim, que da sua boca, dos seus lábios, saiam apenas bênçãos, jamais maldição. Que dos seus lábios são apenas bons conselhos, sabedoria, que apenas saia palavras que glorifiquem o nome do Senhor, a obra do Senhor, a casa do Senhor. Não se permita falar mal de igreja, não se permita falar mal de líderes evangélicos. Tome cuidado com isso, em nome do Senhor Jesus. A justiça pertence ao Senhor. Guarde o seu coração, amém?
E um último conselho, você que de repente está ouvindo esse vídeo, estava dentro da igreja cristã e se desviou. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Se você conheceu Jesus, eu tenho certeza que o pecado que de repente você está vivendo, proclamando, não satisfaz o seu coração, não tem preenchido a sua vida. Se você pensar no que você já viveu com Jesus, se é que você realmente conheceu o autor da vida, eu tenho certeza que se você fizer uma reflexão do que você vivia e do que você tem vivido, você vai dizer que o que você vivia com Jesus é infinitamente melhor do que esse pecado que você tem vivido ou até mesmo proclamado. Então, e tudo começa quando você deu ouvidos, tudo começou quando você deu ouvidos a essas vozes que não a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, não aliviando você, a culpa é sua, porque quem deu ouvidos foi você, você é o verdadeiro responsável. Apenas seja humilde, apenas arrependa-se. Sabe, queridos, volte ao seu pastor, volte à sua igreja, peça perdão, seja sincero, não se importe se os outros erraram com você, não importa com isso. Vai lá, se humilha, peça perdão, porque Deus é perfeito, Ele não errou com você, Ele é bom, Ele é santo e Jesus é o mesmo. Continua de braços abertos para você, querendo te receber. É como a parábola do filho pródigo, o pai continua sempre esperando a volta e o retorno do filho. Se você sabe quem é Jesus, se você teve um encontro com Jesus, eu tenho certeza que o estilo de vida que você tem vivido, que começou ouvindo maus conselhos, e começou quando você abriu o seu coração a vozes contrárias ao verdadeiro evangelho, quando você deu ouvidos ao diabo, você de repente está vivendo no pecado, mas eu tenho certeza que esse pecado não satisfaz o seu coração. Então, em nome de Jesus Cristo, volte à casa do Senhor, volte à casa do pão, a igreja sempre estará de braços abertos para te receber, apenas você deve se arrepender, ser humilde, sabe, queridos, se arrependa em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está dentro da igreja cristã, cuidado, essa é uma palavra de advertência. Não dê ouvidos ao diabo, que a sua vida seja santa e que dos seus lábios saiam apenas bênçãos, jamais maldição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece o dia coração, peça para que Deus te livre do mal, em nome de Jesus, porque Ele é fiel e justo. Ele começou uma obra em nós, Ele terminará e Ele é poderoso para nos fazer permanecer de pé. Em nome de Jesus, Deus abençoe, tenha um ótimo dia e comece o coração. Fique na paz.